E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Isadora, então vamos lá, continuando. Você disse que é lá de São José do Rio Preto, é isso? Isso. São José do Rio Preto, e você tá como radical, né? Isso tem o quê? Já tem um ano não, né? Vocês estão desde março aí, não é isso? Isso, é que o Radical deu início em janeiro, né? As aulas online, mas eu vim pro Ceará em março. Em março, sim. Agora sempre a primeira pergunta que normalmente eu faço a todos os missionários, né? Por que missionário, Isadora? Como é que foi esse teu chamado? Como é que você descobriu que tinha esse chamado na tua vida, querida? Sim, então, eu nasci num lar cristão, né? Meus pais, eles já conheciam a Deus, mas a gente não era da Igreja Batista. Sim. E aí, no início da minha adolescência, mais ou menos 11 anos, minha mãe, eu tenho um irmão menor também, ela decidiu procurar uma igreja que pudesse dar um ensino mais bíblico, assim, pra gente. E aí, nisso, a gente encontrou a Igreja Batista, foi visitar, e aí a gente começou a congregar, fazer parte da igreja. Sim. Foi lá que eu conheci verdadeiramente, assim, entendi que era necessário entregar minha vida para Jesus, que mesmo que meus pais sejam cristãos e eu sempre tenho ouvido falar de Deus, eu não tinha tomado decisão de entregar minha vida para Cristo, e foi mais ou menos, né, com 12 anos que isso aconteceu. E aí foi também o primeiro contato que eu tive com missões, porque na antiga igreja que a gente ia, eu nunca tinha ouvido falar de missões. Eu sabia que tinham pessoas que iam para fora, mas não era muito divulgado isso. Sim. E aí foi quando, numa campanha, tem sempre as campanhas, né, de missões mundiais, nacionais, e o primeiro contato que eu tive foi de missões mundiais. E assim, o primeiro contato assim que eu tive, que eles sempre levavam missionários, isso já fez meu coração bater mais forte, meus olhos brilharam, né? E aí eu não sabia muito como era isso, mas com o tempo, né, de todos os anos ter esse contato, isso foi se confirmando no meu coração. E também logo no início, eu pensava, que eu sempre tive o desejo, de alguma maneira, lá dentro do meu coração, assim, de ir pro campo, de ser missionária de campo. Sim. Mas sempre tenho medo, né? E também eu era uma adolescente. E aí eu também pensava que para ir eu precisava ter teologia, não que não tenha, mas precisava estar muito bem preparada para poder ir. Então a primeira coisa que eu pensei, assim, mas se fosse para se preparar, no preparo para ir para o campo, foi que era necessário eu fazer a faculdade de teologia ou ir para o seminário. Então foi nesse momento assim que eu comecei a dar uma pesquisada. Só que conforme a adolescência foi passando, chega na escola e aí chega aquela parte do ensino médio onde a gente tem que decidir qual profissão vai fazer para escolher uma faculdade. E era meio assim, porque eu não conseguia escolher nada. Parecia que nada me faria, assim, seria feliz o suficiente. E a questão de ir pro campo era uma coisa que, como eu achava que eu precisava ter um preparo muito grande, isso também não era a primeira coisa que vinha de início na minha mente. Foi quando eu conheci o Projeto Radical, foi através do meu pastor de jovens, ele comentando assim, que todas as pessoas à minha volta da igreja, os meus pastores, eles sabiam, né, que eu tinha um desejo. Eu sempre perguntava como é que funcionava, até em questão da faculdade, seminário, essas coisas. E aí ele perguntou, mas você já não pensou em ir pro Radical? Eu nem sabia direito o que era o Radical, né, porque ainda era muito recente aqui no Brasil. E aí foi quando eu fui pesquisar mais. E aí foi quando eu conheci, né, esse programa, e já nasceu o desejo de eu fazer parte. Só que como ainda eu não tinha idade, eu fui pro Radical assim que eu fiz 18 anos, abriu a nova turma, eu fui. Eu fiz 19 anos aqui no campo, né, aniversário. Então, esperei, né, o tempo para poder me inscrever. Então, foi mais ou menos assim que eu conheci missões. E eu tive esse contato com o Radical. Legal.
E aí, quando você decidiu, né? Tomou essa decisão, agora, poxa, eu quero, né? Quero conhecer, eu quero partir para esse lado de missões e tal. E a tua família, Isadora? Normalmente, algumas famílias têm um pouco de resistência, né? Porque assim, normalmente os pais têm para os filhos um dos primeiros pensamentos, né, que os pais têm para os filhos, ou primeiros planos, vamos dizer assim, é que os filhos venham ter uma independência financeira, né? Então assim, ele já pensa, poxa, deveria ser um médico, deveria ser, né, um empresário, deveria ser, enfim, já pensa em profissões, né, onde o cara vai ter a sua vida financeira resolvida. E aí de repente o filhão decide ser um missionário, né? E aí a pessoa, poxa vida, mas missionário, mas eu tinha planejado ser a Isadora tem uma cara de dentista, por exemplo, aí eu precisava ser uma dentista, não sei se dentista tem cara, mas, né, eu tô aqui. Mas, Isadora, mas o que é a tua família? Dentista não tem cara nem cárie. Nem cara nem cárie, aí ó, pronto, aí ó, o Jefferson pensando rápido de novo. Vai lá, mas conta, querida, como é que foi a reação dos teus pais quando você decidiu ser uma missionária? Então, como o meu primeiro contato com missões foi no início da adolescência, eu fui falar com a minha mãe, contar como é que tinha sido a sensação, até pra ver se ela também tinha tido, que como eu não conhecia, eu falei, mãe, quando você tem missões assim, como você se sente? E aí foi quando eu vi que era algo que despertava em mim uma coisa mais forte assim. E eu também fui falar com ela pra contar, né? Aí a gente conversou com o meu pastor na época. Então, desde o início, minha mãe já tinha a noção, esse conhecimento de que eu tinha o desejo de ir fazer missões, né? Ser missionária. O meu pai, ele também sabia, mas como geralmente eu era mais próxima, assim, de conversar e contar com minha mãe, então ela acredito que já estava mais preparada, sabe? Sim. De saber que um dia isso ia acontecer. Meu Deus. E quando eu contei para os meus pais a primeira vez, como eu tive o primeiro contato com o Radical, ainda eu era menor de idade, quando eu contei, eles falaram, meu pai principalmente, não vai não dá certo de você ir, você é muito nova, vai sair assim, faz uma faculdade antes, se prepara e tudo mais. E aí, eu conheci o Radical, o programa, no final de 2020, que foi quando meu pastor comentou comigo, e aí no início de 2021, mais ou menos nessa época, foi quando eu fui falar com os meus pais, com a minha família, e eles sabiam, eles falaram não que eu nunca ia poder ir, mas eles só achavam que era um pouco cedo, porque eu ainda nem tinha, já ia ser logo assim na maioridade, né? Ia ser muito recente, muito nova. E aí, esse desejo ainda ficou no meu coração, não dava também pra eu falar, não, é isso que eu quero, porque ainda nem tinha idade, então não era como se eu precisava esperar de qualquer maneira. E nesse tempo que eu tava esperando, eu orei, e também eu confesso que assim, mesmo querendo, no meu coração eu ainda achava que precisava ter um preparo para ir ter ferramentas para oferecer no campo. Então eu pensei, já que os meus pais eles não acham que eu sou muito nova ainda, eu vou estudar para poder fazer uma faculdade. E aí eu pensei em qual faculdade que poderia, uma faculdade que eu goste da área e que poderia também ser útil. E aí eu comecei a estudar para poder fazer faculdade de pedagogia, fazer uma faculdade estadual, lá que tem na minha cidade. E aí eu passei, em 2021, eu entrei no cursinho, comecei a estudar. Só que durante esse ano também, enquanto eu estava estudando, de algumas maneiras Deus foi falando comigo, confirmando. E esse pastor de jovens, que é o meu pastor de jovens, o Mateusão, ele foi um ano onde eu também fiquei muito ativa, assim, né? Nos jovens, me aproximei, foi quando eu subi, né? Para os jovens, que era o começo. E aí, ele sempre conversava, perguntava como é que tava, Ele me confrontou, perguntando, Isadora, mas você sempre disse que deseja ser missionária, o que tem te impedido? E aí foi quando eu parei para pensar e vi que, na verdade, eu talvez estivesse pensando que eu precisava fazer a faculdade de pedagogia e tudo mais por um certo medo. E aí foi quando eu falei com Deus novamente, e aí,
pedindo para que ele me desse certeza, essa certeza de poder ir. E aí eu fui falar novamente com os meus pais, que eu já tinha 18 anos nessa época. E quando eu falei com eles não foi da mesma maneira. No começo eles já falaram não, mas depois eles falaram: vamos ver e tudo mais. E minha mãe, na verdade, ela sempre apoiava, era mais o meu pai, que tem a insegurança, né? Que é filha mulher e tão nova assim, né? E aí foi quando eu entrei, foi assim, muito impressionante, porque no mesmo dia que eu falei com o meu pastor e eu falei com os meus pais, eu entrei no site de missões e tinha inscrições abertas pro Radical. E todas as vezes que eu ia procurar, não tinha inscrições. Sim. E sempre era as épocas onde não tinha nada, e as informações que tinha, assim, né, não dava pra eu também explicar muito pros meus pais, pra tranquilizar. E aí quando eu entrei e vi que tinha as inscrições abertas, pareceu que foi uma confirmação. E aí quando eu falei com os meus pais, eles aceitaram. Falei com o meu pastor da igreja, que a igreja tinha que também ter conhecimento, né, já que eles iam me enviar. Eu conversei com eles, conversei com a moça de missões, a líder de missões da minha igreja, e foi se confirmando. Então, no fim, tudo eles hoje entendem. Só foi nesse início mesmo que tem esse receio, né, de ir tão cedo, com 18 anos, e também de ser a filha mulher. Mas hoje eles entendem, e mesmo com a saudade e tudo, eles me apoiam. Estou muito feliz de eu estar aqui, porque eles veem a minha felicidade de estar aqui. Eles viram todo esse processo, porque de fato, quando eu estava pensando em fazer a faculdade de pedagogia, mesmo que eu soubesse que ia ser algo útil para o campo, dentro de mim eu não estava em paz, eu não estava 100% Hoje feliz. Você se sente realizada, né, Isadora? Isso, e eles veem isso. Maravilha, foi coisa uma linda. confirmação, me chamaram. E Isadora, eu quero fazer só mais uma pergunta para você. Mas que eu estava falando o seguinte: hoje eu estou aqui muito bem acompanhado. Estou aqui com minha amiga Van Gomes, começando pelas damas, né? Estou também com Jefferson Dantas e Roberto Maranhão, né? E que são 3 feras aí na área também de missões, lideram missionários, né? E com certeza eles têm perguntas para você. Mas a próxima pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: eu vi aqui, tá dizendo que você não teve outras experiências em outros campos e tal, né? Em outros campos missionários e tal, mas quando você chegou aí, né, em Quitaús, né? Quando você chegou, Quitaiús, quando você chegou aí na cidade, como é que foi essa recepção? E eu queria também saber de você, por que Quitaiús, né? Por que você decidiu por esta cidade, e como é que foi a tua chegada, ou a tua, como é que eu posso dizer, a tua adaptação aí, né, na cidade, sabendo que você veio de São José do Rio Preto, que é uma big de uma cidade. De repente você vem aí para uma cidade que tem hoje, onde você está, eu acho que nesse distrito que você está, parece que são 2.000 habitantes, não é isso? Se não me falha a memória. 5.000. 5.000 habitantes, né? E a cidade que tem 20.000, né? A cidade que acho que são 20.000, é isso mesmo? Lavras, eu acho que tem de 30 a 40.000 habitantes. Ok. Então, mas assim, comparado com São José do Rio Preto, é uma cidade muito pequenininha. Talvez um bairro lá de São José do Rio Preto não seria desse tamanho, né? Assim, ou seja, seria bem maior. Como é que foi a tua adaptação e por que Quitaiús? E já eu quero que os meninos também aqui façam perguntas. Sim, então, o lugar onde a gente vai, para onde a gente é enviado, não é a gente que escolhe. Quando eu cheguei, tem a imersão de 1 mês, que a gente fica em Juazeiro do Norte. Sim. No Ceará, né? E aí, de lá, o pastor que seleciona as duplas e quais são os campos que a gente vai ir. Que eles pensam em implantar uma igreja, ou que às vezes algum missionário pede, os radicais, para iniciar um projeto. Então, não fomos nós que escolhemos Quitaiús. Mas eu acredito que a minha adaptação foi bem fácil, porque mesmo a minha cidade, ela realmente tem muitos habitantes, mas acho que, se não me engano, é quase 400.000 habitantes, mas eu não tive muito problema, porque é uma cidade mesmo que grande, por ser interior, tem sempre essa característica mais tranquila. Então, alguns bairros afastados do centro é bem parecido com o distrito aqui. E o distrito onde a gente está
eu acredito que a gente foi muito abençoado por Deus, porque ele é um distrito desenvolvido. Mesmo tendo 5 mil habitantes, ele tem mercado, farmácia, tudo que a gente precisa tem aqui. Sim. A gente até brinca que tem até um mini shopping, que tem um mercado aqui que vende, tem algumas comidas assim. Tem a moça que faz pinta unha, corta cabelo, vende crochê, tem um açaí. Então o pessoal aqui trabalha assim e tem um comércio até que bom aqui, mesmo que pequeno, é uma cidade boa, é um distrito, né? Pronto. É um distrito bom. Então a minha adaptação foi tranquila em relação a isso. Em relação à comida também, de boa? Foi. A comida, assim, como a gente mora, nós três, a gente que faz as comidas, né, no dia a dia. Okay. Então a gente faz o que a gente já tá acostumado a comer. Sim. Mas todas as vezes que a gente foi na casa das pessoas, as comidas eram bem parecidas. Só tem as comidas típicas, né, que aí sim é diferente. Mas a comida do dia a dia é bem parecida. Que todos comem arroz, feijão, a carne, o ovo, a salada, tudo igual, né? Acho que no Brasil todo mundo tem essa alimentação. Mas aí tem as comidas típicas que eu nunca tinha comido. O baião de dois, né? Vatapá, mucunzá, e tem também... A buchada de bode. Já encarou uma buchada de bode? É que eu conhecia a buchada, mas é diferente da que eu conheço. Ah, tá. Não é. Porque lá na minha cidade, a minha avó, ela é baiana. Sim. Mas mesmo que ela tenha saído criança da Bahia, ela ainda tem as comidas típicas. Então, sim, às vezes a gente ia visitar uns tios meus, umas primas, que eles gostam de buchada. Aí minha avó fazia, só que a buchada lá é tipo a tripa assim do boi, assim, né? Ah, tá. É a dobradinha, aí, né? Que é conhecida como dobradinha, isso, né? Isso. Cortadinho assim, e aí faz normal, com frita, assim, né? Sim. E aqui eu acredito, que eu nunca comi também, mas eles recheiam, tem umas coisas que rechearam aqui é o bucho do bode mesmo, costurado e tal, e fica ali aquele negócio ali, né? Pra quem gosta, o trem é bom demais. Agora, né? Então, você ainda não encarou, não, né? Não conheço. Eu gosto. Ó, o pastor Jefferson aqui. Chama o pastor Jefferson. Eu gosto. Uma buchada tem seu valor. Pastor Jefferson, deixa eu falar uma curiosidade aqui rapidinho, Isadora. Falar uma coisa que aconteceu comigo lá em Imperatriz. Eu morei 2 anos. Imperatriz é minha terra, Isadora. O pastor Jefferson lá de Imperatriz, né? Lá da primeira lá de Imperatriz. E faz o programa aqui, né? Na nossa Pátria Brasil. E olha só, eu morei em Imperatriz 2 anos. Aliás, comecei em rádio lá em Imperatriz, né? Rádio Terra. Rádio Terra FM lá em Imperatriz. Ainda tem até essa rádio lá, não tem, pastor Jefferson? Tem Rádio Terra. Então, e eu comecei lá. Aí eu comecei a trabalhar em uma outra rádio em Açailândia, que é uma cidade que fica a 40 quilômetros mais ou menos. 70, né? 70 quilômetros lá de Imperatriz. E eu comecei a trabalhar de manhã, de manhã não, meu horário eu entrava, acho que era tipo 2 horas da tarde. E aí eu saía de manhã e quando pra pegar um ônibus, né? Que a gente pegava um ônibus pra poder ir de Açailândia de Imperatriz pra Açailândia. Ou a van. Nessa época é uma van, né? Nessa época era um ônibus, né? E aí, só que na parada, o pessoal vendendo lá era sarapatel, panelada, que né? É a buchada. Que é a tal da buchada. Aí eu parava assim, sabe, Isa, e falava assim, eu falei, cara, como é que o cara come 8 horas da manhã, consegue comer um prato, meu irmão, é um prato. Prato de buchada, a melhor coisa do mundo. Prato de buchada, né? Aquele negócio ali. Eu ficava, sabe, aquele cheiro de comida, 8 horas da manhã, pastor Roberto. E eu ficava olhando, eu falei, cara, como é que consegue? Café da manhã, eu falei, meu Deus, isso é coisa de, rapaz, isso é coisa de maluco, rapaz. E aquele cheiro, aquele primeiro, né? Mesmo aí com uma semana começou a me bater uma curiosidade. Eu falei, cara, eu vou encostar aqui nesse food truck. Na época não era, né? Ainda, era uma combizinha. Era uma combizinha. Uma combizinha. Aí eu encostei lá e falei, vamos experimentar aqui, deixa eu experimentar aqui esse negócio aqui. O Isa, o negócio bateu na veia, viu?
eu não conseguia mais ir trabalhar todos os dias. Parece isso aí, Ivan, parece aquele meme. Um dia comendo panelada. Um dia comendo. Uma semana comendo panelada. Mês comendo panelada. Todo dia agora. Todo dia, cara. Todo dia eu comia. Era o meu café da manhã todos os dias ali, junto com aquele povo. Eu falei, rapaz, tá vendo só? Agora tá explicado. Paguei com a língua. Mas muito bom. Mas eu queria, Isa, me permite chamar de Isa, viu, Isa? Isa tem. Isso, então. 19 anos. Toda Isadora tem que ser Isa. Toda Isa é Isa. Então eu tô aqui, como eu falei, eu tô aqui com 3 feras aqui comigo e eu quero abrir para eles também, para que possa hoje. Você pegou a galera boa hoje, viu? Os missionários sempre estão só comigo na quarta-feira, mas hoje, olha só. Peraí que eu vou levantar só pra ela ver que a gente tá aqui, só um minutinho. Isso, ela tá aqui, ó. Isso. Esta é a Van. Este é Jefferson. Vem cá, Roberto, vem aqui também. E aquele ali é o pastor Roberto. O Roberto e o pastor Bill, né? Então, pastor Bill, eles fazem um programa Nossa Pátria Brasil. Olha, esse é o pastor Bill. Agora você é amiga do Bill. Pronto, agora você é uma das amigas do Bill. Então, e eles fazem o Nossa Pátria Brasil, e a Van, ela tá comigo toda segunda-feira em Virtuosas Modo On, aqui na Rede 316, viu, Isadora? Então, eu quero abrir para eles. Começar com as damas, por favor. Obrigada. Bom dia, Isa. Bora agitar essa entrevista aqui, gata. Bom dia. Então, menina, sabe o que é? Porque você é uma mulher, né? E tem sonhos, a gente tem pensamentos, né, a respeito de uma família, do nosso futuro, você jovem ainda, né, e pensa em estruturar família, né, e desenvolver essa bênção que é ter uma família, né, é um plano de Deus para nós também. E a mulher de Provérbios 31, além de ser casada, além de ser mãe, né, teve esses sonhos, esses pensamentos, mas ela também tinha tempo para estar com a sua família, com seus filhos, mas também para servir, né? Eu fiquei curiosa, assim, o que passa na cabeça de uma jovem de 19 anos em relação à sua família, ao seu futuro, e ainda assim se entregar para um movimento tão rico e tão abençoador que é ser uma radical. Me fala aí, como é que fica esse esquema na sua cabeça, essa linha de pensamento de ordem, né? Porque a gente sabe que Deus tem os nossos planos, mas nós temos os nossos planos, mas Deus tem planos maiores. Então explica aí pra mim, como é que fica isso organizado aí na sua cabeça e no seu coração? Sim, então, eu tenho o sonho, a vontade de ter uma família, se casar, até ter bastante filhos, se for da vontade de Deus. Opa, eu tenho três, hein? Eu só tenho 2. Bati aqui. Eu tenho esse sonho de poder ensiná-los, também mostrar, né? O desejo é que eu possa ensiná-los também no caminho certo, mas eu entendi que quando eu tomei a decisão de vir pro campo, eu não estava só dando um tempo da minha vida, ou só... Porque muitas pessoas pensam que quando eu venho pro campo eu tô abandonando uma profissão, nessa questão mais de trabalho. Mas eu entendi também que essa questão da família também estava nas mãos de Deus. Então, eu compartilho com ele meu desejo de ter uma família. Eu sempre falo com ele em oração que ele, se for da vontade dele, né, que ele possa me preparar um homem que também tenha esse sonho de o coração na obra do Senhor, de servir, e que no tempo certo a gente possa se encontrar, né, para poder formar uma família. Mas eu confio que se não acontecer logo, ou se não acontecer, eu creio que foi da vontade de Deus e é o melhor. E eu sei que eu vou estar feliz por estar servindo Ele na obra dele, e não é coisa mais valiosa que isso, né? Então, isso não tira o fato de que, de fato, eu tenho muita vontade, mas eu confio nele. E como também ainda eu sou nova, né? Então ainda tenho muito tempo. Eu acredito que eu sei que se eu começar a pensar nisso agora, é de mim mesmo. Talvez eu me preocupe demais. Então, que eu entrego isso nas mãos de Deus, porque eu oro, confio nele,
e me preparo para que no tempo certo possa acontecer, né? No tempo de Deus, confiando que Ele sempre tem o melhor para nós. Eu penso dessa maneira. Legal, obrigada. Pastor muito Jefferson. legal, muito legal. Olha, Isadora, você tá certíssima nesse assunto, viu? Lembra a poesia popular clássica, sacra, segura na mão de Deus e vai. Isso aí. Tá bom? As meninas aí riram. Eu ouvi as meninas aí contigo rindo, viu? Então, aguenta firme aí. A obra missionária, assim, o reino sempre é mais importante, mas a família também é muito importante. Eu casei cedinho, eu casei com 22 anos e tenho só um arrependimento nesses 26 anos, de ter casado antes, tá? De não ter casado antes. Mas sim, Isa, é o seguinte, eu fui pro seminário aos 19 anos e comecei a pastorear com 23. Era um menino, ainda sou um menino, né? Mas já tem uns dias. Ele é uma criança, um coração de menino. E eu enfrentei muitas barras mesmo. Porque fui seminarista aos 19 anos, já dirigi congregação, já fui auxiliar pastor com 20 anos e comecei o ministério mesmo, assim, dirigi igreja sozinho com 23 anos. Então tinha algumas coisas que eram muito complicadas, porque eu não sabia mesmo, não adiantava dizer. Ainda não sei de muita coisa hoje, mas já tenho esses 25, 26 anos de jornada. Quando você não sabe o que fazer, o que você faz, tá? Aí no campo, tá? Porque as meninas aí que estão com você sei que vocês trocam figurinhas no aspecto de que, e agora, o que é que a gente faz, né? Como você se sente aos 19 anos no campo? Essa é a pergunta. Vamos lá. Sim, então, de fato, quando eu vim aqui, eu não sabia também como plantar uma igreja, como seria todo esse processo, né? Já que o Radical, ele tem o projeto ou planta uma igreja ou vai para uma igreja que tem que fazer revitalização. E aí, nesse caso, nós três viemos numa plantação de igreja. Mas todas as aulas que a gente tem no tempo de imersão, a gente aprende muita coisa. E além de fato de eu não estar sozinha aqui, ajuda muito, porque estou sempre conversando com as meninas, a gente consegue compartilhar ideias, né? Isso faz com que três cabeças, né, pensem melhor e possam olhar mais amplamente para a situação, para onde a gente vai, o problema que a gente tem que enfrentar. Mas também tem uma coisa que é muito valiosa que o Radical tem, é que a gente não tá sozinho, assim, soltou a gente aqui em Quitaiús e pronto. A gente sempre tem, primeiro que a gente tem um mentor, o nosso mentor no caso é o pastor Washington, da igreja de Juazeiro do Norte. Um homem de Deus, sabe muito ele. Sim, então ele sempre tem as reuniões conosco, com todos os mentoreados dele. Então isso é muito bom, porque cada vez mais a gente tá adquirindo experiências, né, e dicas, e qualquer situação que a gente precisa, a gente pode entrar em contato com ele, porque de fato a experiência que ele tem com certeza ajuda. E também sempre tem as reuniões mensal com o coordenador do Nordeste, né? Então a gente todo mês tem uma reunião com todos os missionários do Nordeste e com o coordenador, que também sempre a gente ora, né? Tem sempre um devocional e ele sempre também compartilha coisas que é muito útil para nossa vida, para o nosso campo, para o nosso cuidado. Então eu acho que isso ajuda muito. Eu vejo que Deus, ele cuida nisso, em todos os sentidos, de poder ter cercado eu e as meninas de pessoas que têm muito a nos ajudar a crescer, e ele nos dá essa confiança de que se a gente for, a gente não vai estar abandonado, né? A gente tem muitas pessoas à nossa volta que estão nos ajudando, estão intercedendo por nós, mas também tem muito mais experiência que nós para poder nos dar o melhor conselho, poder nos ajudar em qualquer situação que a gente tem. Então isso também é muito bom. Tá ok, então você que tá ouvindo a 316 nessa manhã de quarta-feira, agora aqui em Vitória, olha que privilégio, em Vitória 10h58, nós estamos entrevistando a Isadora, missionária radical no Ceará, e ela falou como é ser uma radical. Ela deu um resumo aí com essa resposta, como é ser uma radical. Ela trabalha para a obra missionária e tem tutores, ela tem pessoas que coordenam o trabalho dela, ela e os outros colegas que estão plantando essa igreja nesse local aí no Ceará. Então você que está ouvindo a gente, é novinho, tem 20, 21 anos, quer ter uma experiência de 1 ano, 2 anos na obra missionária, pode deixar que você vai estar ali sendo supervisionado, orientado. Tá sozinho, né? Não vai estar só de jeito nenhum.
Então, uma experiência valiosíssima. E daí a Isadora e muitos outros vão pro seminário, fazem o curso teológico, a formação missionária e vão pro campo e acabam se tornando missionários pra vida toda, isso se Deus chamar. Senão a Isadora volta lá, vai fazer o curso de pedagogia dela, né? E aí vai também, pode seguir um outro rumo da vida, mas se vai seguir o ministério. É nesse momento aí, muito crucial, muito abençoador, que nós vamos ouvir e ver. E a Junta de Missões tem todo um sistema, viu, Elber? Sim. Todo um sistema muito bem equilibrado de acolher e ajudar o missionário que está no campo. É isso que a gente ouve aí do testemunho dessas meninas. Que legal. Isadora, o pastor Bill agora quer falar com você. Aqui tem experiência, Mas é porque eu fico assim, eu viu pra assim, ó, é como se fosse uma neta pra mim, né? Com certeza. Neta, Cris, né? Cris. Isadora. Tataraneta, viu, Isadora? Tataraneta, né? Não é neta, né? Tataraneta. Pois é, Isadora. É uma bênção, eu vou às poesias. A Isadora, ela adora o Senhor. Você viu? Pode até marcar, Isadora adora o Senhor. E às vezes eu fico com dificuldade de gravar nomes, viu, Isadora? É a idade. Mas assim, ó, a cidade que você tá, ela, na verdade, há uns fatos que me ajudaram a esquecer. Por exemplo, ó, Quitaús, né? Então assim, Quitaús, né? Quita aí os boletos, tipo a quita, né? Que pagar. Então, quita aí os boletos, meu filho. Aguenta, Isadora. Então, é melhor ouvir isso do que surda, ser surda. Mas a verdade é porque já me ajuda. Onde é que a menina no quita? O quitaius, não esqueço mais. Quitaius. Boleto. Isso aí são pra ele poder lembrar do nome da cidade depois, né, Isadora? É memória fotográfica. São os links que ele faz aí. Memória fotográfica. Eu lembro que lá, porque isso é importante, missões, né? Eu lembro que lá nos Estados Unidos, pra me decorar minha conta, eu decorei assim, ó. Como é que é? 7. Não. Decorou tanto que esqueceu. 47 de meia, número 9, que eu ganhei no dia do meu aniversário, que custou $138. Esse aí é o número da minha conta. Então, se você alguma vez já usou a memória fotográfica para decorar, principalmente nome de gente aí que é complicado, essa é uma pergunta. A segunda pergunta que vem juntinho dessa é que eu tô vendo que tu não tá muito distante, ou é distante, aí da cidade do Padinho deles aí. É isso? Tu já foi lá em Juazeiro do Norte? Tu já foi? Pergunta pra você. A primeira pergunta eu não escutei muito bem. Se tem gatilhos, se você tem alguns gatilhos pra memorizar o nome das pessoas. Fala pra ele que você não precisa, Isadora, você só tem 19 anos. É só isso que ele quer ouvir. Não, mas eu comecei a praticar os gatilhos quando era nessa pequeno. idade, eu também. Olha aí, eu também tenho os macetes, né, pra poder memorizar. Isadora, eu morro de medo de chegar na idade desse povo aqui, viu? Mas olha, não morra, porque a idade te alcançará as bênçãos do Senhor. Gostaria de frisar que o único que tá com o cabelo mais grisalho aqui é o seu, pastor Welber. Isadora, eu tenho uma amiga em Vitória que ela diz o seguinte, que a gente não fica velha, a gente fica blonde, viu? Né? Então, como é que você decora? Mas e se aí, você Isadora, já foi lá no Padinho, lá deles lá, fala aí. Sim, então, pra decorar, foi uma coisa que eu aprendi com uma professora minha, que ela falava que sempre quando ela usou para decorar o nome dos alunos, né? Olhava para a pessoa, então ela fala, quando a pessoa fala tipo, oi, prazer, meu nome é Ana, eu olho para oi, Ana, olhando para ela e refletindo o nome em voz alta, porque aí, de certa maneira, eu acho, né, que associa o nome à imagem da pessoa. Então, isso é uma coisa que tem me ajudado. A minha memória não é tão ruim, mas tem hora que falha, né? Então, é sempre bom ter essas táticas, esses gatilhos mesmo. E como a gente chega aqui, esse um mês que a gente fica, que é março, a gente não vem já direto pro campo, a gente fica no tempo de imersão, que aí a gente fica em Juazeiro do Norte, no caso é num sítio que tem lá, e aí tem algumas aulas presenciais, mas também a gente tem contato com a cultura. No caso, como eu vim de São Paulo e interior, mesmo que tenha o católico, eles tem algumas pessoas que são católicas, assim, praticantes, mas o número de não praticantes ou de pessoas que se dizem católicos e só dizem por dizer é muito grande. Sim. Então, quando eu cheguei aqui e vi esse tanto de gente adorando ao Padre Cícero, foi um choque pra mim, né? Sim. Foi algo que, de fato, foi uma surpresa, assim, não imaginava que era desse jeito. E ainda eu até pesquisei pra Juazeiro antes de ir, eu vi a imagem
da estátua que tem, e eu até pensava que era um ponto turístico normal. Não imaginava que tinha toda essa adoração, essa idolatria em volta dele, né? Mas quando eu cheguei nesse primeiro mês, o pastor, ele conversa, conta histórias, já que ele tá aqui, o pastor Washington já tá aqui na região do Cariri há 25 anos ou mais. Então ele já conhece muito bem a região e ele já viveu muitas romarias, né? Porque nessas épocas que tem que ir para conhecer como que o povo tá. E aí ele sempre contava as histórias de situações que ele presenciou, as imagens, e ele levou a gente no horto também, a turma, pra gente poder ver. A gente fez o tour na casa que tem do Padre Cícero lá no horto, para ouvir até também o que eles acreditam, porque porque o Padre Cícero é tão importante aqui nessa região. Então, tudo isso a gente vê na imersão, e foi algo que ajudou muito, porque aqui é algo que, assim, as pessoas, elas são realmente muito devotas. Todo dia 20, que dia 20 eu acho que foi o dia que ele faleceu, todo dia 20 de todos os meses, se não me engano ele faleceu em julho, mas todos os meses do dia 20, quem é devoto ao Padre Cícero se veste todo de preto, todo mesmo, assim. A gente vê os senhores ou as senhorinhas de vestido ou calça, toda preta mesmo, nada de outra cor. E aí eles ficam todo dia 20 de preto. É impressionante, até aqui no nosso distrito a gente já viu senhores e senhoras de preto. E aí a gente já lembra, olha, hoje é dia 20. Às vezes a gente sai sem nem saber a data, mas começa a ver um monte de gente de preto e quando associa. Isso é muito triste, né? Porque a gente vê como a devoção aqui é muito grande. Também tem alguns que soltam fogos, que fazem... tem toda essa coisa, né? E aí, lá em Juazeiro também a gente viu, como eu nunca tinha tido contato com romaria ou com pessoas que eram devotas, né? Então, assim, de perto, quando a gente subiu no horto, a gente vê pessoas que vêm pra romaria com o finalzinho de dinheiro que tem e às vezes nem tem dinheiro para voltar. Então acabam se tornando mendigos, moradores de rua. E aí a gente vê também gente que faz algumas promessas de vestir aquela roupa, eu esqueci o nome agora. Franciscana, né? É a franciscana, isso, franciscana. Né? Isso. E aí eles ficam por dias sem tirar, sem lavar, sem tomar banho, nada. E aí a gente teve contato um voto de pobreza, né? Essas pessoas. Isso, E também já teve experiências, porque como Juazeiro é só 60 quilômetros daqui, de onde eu tô, acaba sendo o local onde, às vezes, quando precisa comprar alguma coisa que não tem aqui, vai pra lá, né? Sim. E também sempre quando tem alguma atividade, teve já treinamento em Juazeiro, depois que a gente já veio pro campo, então a gente sempre vai pra Juazeiro. Já teve vezes da gente estar andando no centro da cidade, e aí a gente até se deparou com uma figura que é bem conhecida lá, que é um moço que ele se veste de franciscano, tem o cabelinho assim, igualzinho, sabe? Cortado. E aí ele fica pedindo dinheiro. E aí a gente viu ele no treinamento e depois quando a gente voltou lá, viu ele de novo. Aí a gente viu que ele era uma figura conhecida lá do centro da cidade. Sim. Também uma outra coisa que foi muito marcante pra mim, enquanto eu tive esse primeiro contato com a cultura, foi que tem em toda casa, em todo comércio, parece que em todo lugar que você vai, tem uma estátua de 0,5 metro do Padre Cícero. Sim. Na farmácia, no posto, tinha um posto que a gente passava para ir pro sítio, quando a gente saía da cidade para ir pro sítio onde a gente estava, na imersão, que era um Padre Cícero sentado em tamanho real num banco. Na primeira vez que a gente viu, a gente até tomou um susto. Tava no ônibus, aí uma pessoa olhou assim e deu, tipo, sabe quando dá um susto? Aí todo mundo, o que aconteceu? E aí foi quando todo mundo viu, no posto, uma imagem assim, parecendo dele mesmo sentado. E aí todo lugar, toda pessoa que parece que abre um comércio coloca, não sei, farmácia Padre Cícero, posto Padre Cícero, tudo é Padre Cícero. Então, foi esse primeiro contato que me chocou muito e que, de certa maneira, é uma motivação, né? Porque a gente vê como essas pessoas, elas estão presas nisso. E a gente que tá longe, eu acredito que tem até algumas pessoas aqui do Nordeste que talvez nem tenham noção do quanto essa região, ela sofre da idolatria. E quanto que ela é escravizada exatamente por esse Padre Cícero, né? Sim. Essa devoção a ele. E Isadora, e aí vocês, quando vocês chegaram aí, né? Repete pra mim o nome das meninas. Tem a psicóloga, né? Que é a Bianca. A Bianca é a psicóloga. Isso.
E a outra? E a Laís é a técnica de enfermagem. A Laís é a técnica de enfermagem. Eu acho que a Laís, não sei se o pessoal vai, não sei se ela tá agendada também para conversar aqui com a gente, o Laís. Cadê? Semana que vem. Na semana que vem, né? Dia 2 de novembro. Ah, legal. Cadê ela ainda? Vai lá falar pra ela dar um tchauzinho aí, Laís. Cadê? Ela tá aí contigo, não? Ela tá. Tá? Ah, peguei a Laís despreparada. Tá penteada pelo A menos, né, Laís amiga? não está maquiada. Esqueceu o batom. Então deixa, Laís. Não, então deixa, Laís. Ela só vai falar um bom dia. Ah, então. Oi, bom dia. Bom dia, sua voz. A voz da Laís brincando de lombarde. Bom dia! Laís, Bom dia. Bom dia, querida. Então, semana que vem já estamos agendados aí com a Laís, que é a nossa enfermeira aí do trio, né? Então. Mas, Isso, na Bahia. querida, o que eu queria perguntar para você? E aí vocês quando chegaram aí na cidade, né? O que também além, né, da parte religiosa da cidade e tal, que estratégia vocês estão usando, né? Eu lembro que a Bianca, né? Ela falou alguma coisa e tal, mas assim, o que estratégia vocês estão usando para poder driblar essa dificuldade da religião? O que vocês estão fazendo assim, que estão vendo que está dando certo, que está trazendo resultado? Sim, então, a gente quando chegou, a gente começou os evangelismos, fomos conhecer o distrito, né? Conhecer como é que eram as pessoas para ter esse contato, né? Já que mesmo que a gente saiba dessa religiosidade, cada lugar é um lugar. E aí, conforme a gente foi vendo, conhecendo, a gente começou a evangelizar e a falar. Assim, acredito que foi até direcionado por Deus. As primeiras pessoas foram pessoas que estão na nossa igreja, que não eram tão devotas, não eram, às vezes, nem eram católicas. Tem uma moça que ela conheceu, ela já foi batizada, mas ela não era daqui. Ela nasceu aqui, mas conheceu Jesus, né, quando foi para São Paulo, que eles viajam muito, né? Vão morar um tempo em São Paulo, Fortaleza, e quando voltam, aí já às vezes voltam com outra mente, uma mente às vezes até menos religiosa. Então a gente acabou indo nessas pessoas que não eram tão religiosas, e a gente sempre evangelizar, falar de Jesus, a gente fala para qualquer um. Só que aqueles que dão abertura, porque infelizmente tem aqueles que já cortam, não querem ouvir nada. É até engraçado porque é a sua lei, eu não vou mudar de lei, parece que a gente tá a todo custo querendo que ele saia do catolicismo, assim, só de falar um bom dia, né? Sim. Tem algumas pessoas que a gente fala um bom dia, que às vezes até falar bom dia pra gente parece que já é como se eles estivessem traindo. Mas tem aqueles que são muito abertos, esses que às vezes falam que aceitam e tudo mais, esses a gente aproveita para ter um contato, desenvolver um relacionamento, para poder no tempo oportuno ir tirando essas verdades que eles têm na mente deles, que é muito mais cultural, familiar, de passando para geração, do que deles realmente serem devotos a aquelas pessoas ou serem realmente por conta da religião. Então, sim, acaba sendo mais uma tradição do que uma crença real. Eles, às vezes, eu acredito que nem entendem direito o que o catolicismo defende, né? Sim. Então, por isso que eles ficam tão presos. Então, a gente aproveita as pessoas que talvez não tenham tão contato com a igreja católica. A gente vê que, por exemplo, aqueles que moram em volta da praça que tem a igreja, são aqueles que são mais católicos. Então a gente começa como diz o pastor Washington ensinou a gente, né? Quando a gente vai comer a sopa, a gente come pelas bordas, que é a parte mais fria. Então a gente também. O Bill gostou aqui, ó. Falou em sopa, o Bill gostou. Meu filho, esse acaba indo nesses lugares que não é tão perto da igreja católica, que geralmente são pessoas que são mais esquecidas pela igreja e que também se dizem católicos, mas não foi uma missa um mês atrás, 2 meses atrás. Sim. Entende? E aí essas pessoas que a gente tem tido a oportunidade. E também nos últimos meses, a gente, depois do Jesus Transforma, que teve a Operação Jesus Transforma aqui em julho, sim, a gente teve algumas pessoas que ouviram falar, né? Tiveram os cultos nas praças e ouviram, conheceram e têm estado conosco. E tem três homens, né, que acabaram vindo
E a gente tem visto que eles são católicos, mas também não tão firmes assim, né? São católicos mais por tradição. E a gente tem visto que eles têm entendido o evangelho, mas a questão que a gente começou a ver, abrir nossos olhos, é que o nosso problema não é só do catolicismo, mas aqui também as pessoas, acredito até por conta do catolicismo, vivem opressões em outras partes da vida delas. Sim. Então a gente vê muita pessoa depressiva, muitas pessoas com vício na bebida, e é isso que a gente tem visto nesses 3 anos que tem estado conosco, né? Eles creem em Jesus. Um deles tem conseguido se manter forte, de não cair na bebida, no cigarro, mas como é algo que desde criança, tem algumas pessoas que a gente conversa que falam que desde os 7 ou 10 anos fuma, desde a adolescência bebe, então é algo que a gente tem tido também uma outra dificuldade. Sim. É um outro desafio, né? Dificuldade não, mas é um outro desafio que a gente tem enfrentado também, que a gente vê que às vezes a primeira coisa quando a gente chega aqui é o catolicismo, né? Claro, é visto para todos, mas por conta do catolicismo a gente vê outras coisas que também vêm, né? Que é o povo depressivo e o povo, as pessoas que têm essa dependência nesses vícios, nessas bebidas, essas coisas. Isadora, o pastor Bill e a Van também tem mais uma pergunta aqui para fazer para você, mas antes, deixa eu só atualizar aqui o povo que tá aqui na rede 316, né? Então a gente está aqui em Vitória na nossa Conferência Nacional Multiplique, né? Que depois de 3 anos, não é isso? Depois de 3 anos tivemos de novo aí a nossa Conferência Nacional agora aberta aí ao público, né? 2 anos, né? Tivemos aí agora aberta ao público e tal. E nesse momento, né? A gente está aqui, a nossa cabine estúdio está aqui do lado de fora do centro de celebrações aqui. E nesse momento, então, vai acontecer, né? Aqui um painel que vai acontecer dentro do centro, né? E aqui fora o povo está aqui se deslocando para o hangout, né? O primeiro hangout que vai acontecer aqui e tal. E eu acredito até que é com a Márcia Doneda, né? Que vai estar comandando ali né? Vai estar comandando aqui o hangout, né? A sala aqui já tá cheia, tá ao redor da gente, a gente tá aqui meio que e daqui a pouco vai ter um vazamento. A gente vai ter um vazamento de áudio, viu, gente? Mas não se preocupa não. Tem espaço para todos. E a gente tá aqui dentro de um aquário, né? O povo passa e fica olhando. O Bill tá aqui de laranja, ele deve estar pensando, olha ali, deve ser o Nemo. Então. Sem comentários. O beijo palhaço. Sem comentários, eu vou deixar sobre a mesa. Mas aproveita. Mas fala aí, o Bill. É porque eu fiz 2 perguntas, como os ouvintes ouviram, porque são ouvintes. Olha. Eu acho que eles ouviram. Com os ouvidos. Quero que tenha ouvido para ouvir hoje. Falando em ouvir, olha, nós sabemos assim, minhas queridas radicais que estão aí no Ceará, né? Nessa cidade maravilhosa. É o seguinte, a palavra de Deus diz, segundo os Coríntios, você que gosta de decorar aí, né? Segundo os Coríntios, a gente não pode esquecer, né, pastor? Já é segundo Coríntios, 4:4, é só lembrar do carro 4x4. Diz assim, segundo os Coríntios 4:4. O Deus dessa era, o que aconteceu lá foi isso, viu? O negócio das imagens, do padinho, O Deus dessa era chegou ao entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então esse povo tá assim, não é, o Everton? É porque estão cegos. Mas o diabo fez isso. E em contrapartida, Romanos 10:17 diz assim, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem é ouvida diante da palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. 2 coisas interessantes que eu me pergunto, mas eu não sei o que você acha, aquele das missionárias radicais. O mundo todo gira em torno do comercial. Então lá na Adão e Eva, naquele comercial, o Satanás disse que Deus não falou isso, aí ele lança um comercial para derrubar o comercial de Deus, de ficar certo. Aí no contexto dessa cegueira, a fé vem pelo ouvir. Então as pessoas têm propagado um comercial falso, de que adorando isso daí é que vai dar resultado. Então eles estão ouvindo e tendo fé, porque eu vi uma vez, pastor Jefferson, um camarada, por quase um quilômetro, andando de joelho com a costa, com uma cruz, para pagar uma promessa, de joelho. Agora, que fé é essa?
É lá uma no fé. Lá no meu Belém, rapaz, tem um tal do Círio de Nazaré lá que. Mas então, vocês que estão aí, próximo aí dos padrinhos, dessa galera toda, vocês estão com a responsabilidade de levar a palavra de Deus, que tem o poder de trazer a fé verdadeira, a não a fé falsa, porque no mundo tudo é pela fé. Uma conversa, uma proposta, a pessoa acredita. É assim, não. A namorada, tudo bem, meu bem, conta aquele papinho, aquele 71. A pessoa acredita. Então não acredite no errado, mas acredite no que vem da palavra de Deus. Vocês têm a espada do Espírito. Continue essa luta, que o Brasil inteiro está orando por vocês, queridas. Deus abençoe. É isso. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui rapidinho, que é curiosidade mesmo, de coisa de gente. Porque eu sou carioca. Olha. E ela acabou de dizer que eu não sou gente, não entendi. É gente, eu sou o quê? Um velho? E o que o Jefferson é? Eu sou pastor. Gente, eu tô falando de coisa de humano. Tô brincando, eu também vou nas exatas. Menina, eu tô aprendendo que a gente tem que prestar atenção em tudo que a gente fala, porque pode ser usado contra nós lá na mesa do áudio. Isa, eu sou carioca, como eu tava falando, e quando eu cheguei no Espírito Santo, comecei a gente sente um choque cultural. As pessoas são mais fechadas, né? Ou então são mais abertas, são acolhedoras, ou mais resistentes. Vocês passaram por alguma dificuldade diante de uma resistência talvez cultural? Porque culturalmente eles são mais fechados, ou eles são bem receptivos. Como é que foi quando chegou aí? Vocês passaram por essa barreira social? Esse áudio vazando aqui, gente, é porque tá acontecendo. Começou aqui o Hangout, né? Então, e o Hangout aqui do ladinho tá muito legal. Vou fazer uns stories lá. Então, por isso que tá. Lá no Instagram. Por isso que tá acontecendo esse áudio aqui que você tá ouvindo de fundo aí, viu, o Isa? Mas fala aí, responde a Van. Tudo bem. Então, aqui a gente soube, né, na imersão, e também viveu que o pessoal aqui é muito aberto. E realmente teve. Quando a gente chegou aqui em Quitaiús, algumas pessoas já sabiam que a gente ia vir, né? Por conta que aqui, distrito, né, pequeno, acabou vindo, sabendo muito rápido. E tem uma família que é uma família de idosos, né? Que são vizinhos nossos. A gente mora num quarteirão, eles moram na esquina, bem pertinho. E aí, um desses irmãos, são uma família toda de irmãos, né? Eles já foram casados, mas aí são e aí eles moram todos os irmãos naquela casa. Assim que a gente chegou, um monte de 3 meninas, né, com um monte de malas saindo, entrando na casa, é diferente. E aí ele sempre tinha o costume de ficar sentado na frente da casa dele numa cadeira de balanço, que ele faleceu faz uns 2 meses, né? Mas ele foi uma das primeiras pessoas que, quando a gente chegou, nos recebeu. Ele nos viu, né? E aí, nem assim, se apresentamos, mas nem tivemos uma conversa muito longa. E aí, só um pouquinho de limão. Aí ele dava um pouquinho de limão pra gente, numa sacolinha. Olha, goiaba. E ele dava goiaba porque tem as pessoas, quando tem coisas que tá tirando assim, seja dos sítios ou de algumas coisas assim, elas juntam e elas têm costume de dar. E ele nem conhecia a gente tava aqui há menos de uma semana, e toda vez que a gente passava ele falava bom dia, ou boa tarde, boa noite, e sempre tinha alguma coisa para nos dar. E aí também a família que foi a primeira família a nos convidar, né, pra almoçar na sua casa, mas não, essa foi uma experiência assim que foi marcante, porque eles não nos conheciam e já nos receberam também. Eles são católicos, como eu disse, a gente mora perto da praça da igreja católica, e aí essa família mora bem na frente, então todas são as mais devotas mesmo, porque tem já o entendimento, né, de que tem toda essa coisa de quem mora perto da igreja, mas também porque é onde o padre, as pessoas que trabalham assim na igreja, elas têm mais o cuidado com essas pessoas. Então, a gente ainda não conseguiu. A gente já falou do evangelho para eles, não só a gente já recebeu visitas também de pastores que a gente levou até a casa deles, mas ainda assim a gente está orando pela vida deles, né? Porque é uma família que é muito boa, muito receptiva, mas que ainda não vive nessa cegueira, né? Como o pastor Bill falou.
Mas a gente percebe que o pessoal aqui é muito receptivo, nos recebe muito bem. Às vezes a gente só bate assim na porta e tá falando ali na porta mesmo, eles já pedem pra entrar, põe cadeira, oferece água, oferece café. Foi uma coisa assim bem... Eu não tô acostumada, né? Porque se alguém batesse na minha porta lá na minha cidade, eu já ficaria meio receosa. Assustada. Eu sou carioca também passei por uns mais... Eu não tenho esse problema. A gente fica meio assustado. Não teria coragem de deixar ninguém entrando assim na minha casa, não. Mas aqui é totalmente o contrário. Eles têm essa confiança, são muito receptivos. As nossas vizinhas também, muito gente boa assim mesmo. E é interessante, né? Que as portas ficam abertas, as casas assim, e é tudo... Confiam demais, né? E aí eu acho que o fato deles terem essa tranquilidade de confiança também é uma abertura pra gente ter facilidade de se relacionar com eles. É uma forma. A gente não tem dificuldade de se relacionar. Na verdade, eles até nos veem como pessoas amigas, assim. Quando a gente foi a carreta do sertão, ela veio um tempo aqui na nossa região. Como as meninas técnica de enfermagem e psicóloga, elas foram ajudar. E eu fiquei na parte do evangelismo lá, né? E a gente ficou uma semana fora. E aí, quando a gente voltou, teve algumas pessoas que pensaram que a gente ia embora. E aí, quando nos viam, falavam: nossa, ainda bem que vocês estão aqui. Sentiram falta, né? Que legal. Sentiram sua falta. E pessoas que a gente não tem uma amizade assim, conhece, conversa. E aí, a gente começou a reparar que eles nos recebem muito bem, tem a nossa amizade. Só que ainda assim, a gente tem esse desafio de mostrar para eles que mais do que a nossa amizade, a gente deseja que eles conheçam o verdadeiro Deus, né? O verdadeiro Jesus que pode transformar a vida deles. Esse relacionamento é importante. Tem essa vantagem, né? A gente ter essa abertura. Legal, muito legal. E aí, pastor Jé? Olha aí, gente, agora em Vitória, 11h26, horário de Brasília. A gente tá muito empolgado em ouvir a Isadora, que tá contando um testemunho maravilhoso aqui do campo missionário, ela radical, hein, do Ceará. Qual é o nome da cidade? Como é que é? Quita, como é que é? Quitaús. Pastor Bill? Quita os boletos. Você lembra de quitar alguma conta. Então, quita os boletos. Aí você tira o boleto e fica Quitaús, não tem como errar o nome da cidade. Mas eu não consegui esquecer agora por causa disso mesmo. Lembrei dos boletos. Mas eu tô falando, eu vou escrever um livro, só que eu não consigo lembrar o título. Então, já preciso voltar com o método. Mas é muito importante a gente ouvir um testemunho de uma radical, porque você que tá pensando em ser radical, ou que seu filho tá pensando em ser radical, não é esse negócio todo assim, vai sofrer, vai ser difícil, eles não sabem fazer. Sabem sim, eu tenho certeza que sabem, vão fazer um trabalho maravilhoso. E assim, a gente que já passou dos 40, eu pelo menos já passei dos 40. Também passei. Né? Então a gente vê aí. Pra passar 2 vezes dos 40. Duas vezes. A gente olha aí a vivacidade, a juventude e a coragem da Isadora. A força, né, também, né? A Bíblia fala é uma menina, da força da juventude. Menina, de verdade é uma menina, mas você que tá ouvindo a gente, o reino de Deus é movido por todas as faixas etárias, e estes jovens como a Isadora e muitos outros, e talvez seu filho, seu neto, que estão com ímpeto de ir para a obra missionária, meu irmão, solta o cabo da nau, deixa os meninos irem. E você que está com vontade de ir, faça como Isadora, vá ao campo missionário, se inscreva no projeto radical da Junta de Missões Nacionais, você só será abençoado. Isadora, quais os pedidos de oração para o campo missionário? Pastor Roberto Maranhão, que ama missões, vai orar por você, tá bom? E especificamente aí para a sua cidade. Então, eu peço que você esteja orando por nós, né? Eu e as meninas, eu, a Laís e a Bianca, e também pela plantação. Aqui a Igreja Batista em Quitaús, que o Senhor possa estar direcionando para que a gente consiga plantar, ter uma igreja. A gente tem aqui, né, em mente de plantar uma igreja multiplicadora, como corretíssimo. Sabe que é uma igreja que é a igreja que a gente entende que é a igreja de Atos e a igreja saudável, né? Uma igreja que multiplica. Então, eu peço oração para que Deus possa estar nos ajudando nisso, para que a gente consiga fazer com que cada morador de Quitaús possa ouvir do verdadeiro Jesus, possa conhecer o verdadeiro Jesus, a verdade do Evangelho, e que Deus possa nos ajudar, nos dando estratégias, nos dando força, cuidando das nossas vidas, e que o Ceará possa ser alcançado pelo Senhor. Quando eu cheguei aqui, foi quando eu descobri que o Ceará é um dos estados que tem menos cristãos evangélicos, menos cristãos batistas. Então isso faz com que
a gente se sinta motivado, né? Porque a gente precisa voltar os nossos olhos para essa região que pouco se sabe, pouco se conhece do verdadeiro Jesus, porque eles de fato conhecem, por serem católicos, sabem da Bíblia, conhecem Jesus, mas não do verdadeiro Jesus. Eles conhecem o falso evangelho, né? Isso é verdade. Então eu peço oração por isso, para que Deus possa estar cuidando das nossas vidas, do nosso campo, para que a gente consiga cumprir a obra, cumprir a vontade de Deus aqui, e também pelas nossas famílias, porque mesmo a gente estando aqui, a gente tem as preocupações, a saudade das nossas famílias. Então, se lá tá tudo bem, a gente também fica bem aqui. Então, tá ok, então a gente vai orar por você, e eu vou pedir pra Van também fazer essa oração, porque são 3 meninas aí, né? Então a gente vai interceder e vai pedir a Deus. Então o pastor Roberto Maranhão vai orar pelo campo lá e a plantação de igreja, e a Van também vamos interceder. Desculpa aí o vazamento de áudio, tá? Agora há pouco foi um alarme de um carro. A gente tá aqui, tá no meio do congresso, e é uma bênção pra gente poder ver você aí com a gente, participando e ouvindo aí, ó. Nós estamos ali você vai ouvir a voz, ó. A voz é da Márcia Doneda, dando uma palestra aqui. Tem umas 150 pessoas aqui na frente da gente, né? Que tá aqui uma benção. Então vamos orar, pastor Roberto Maranhão, depois a Van, vamos interceder pelo projeto lá no Ceará com a nossa querida Isadora. Amém. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que nós temos, Senhor, de conversar, de conhecer mais sobre a vida daquelas pessoas que o Senhor mesmo tem escolhido para fazer a tua obra, Senhor. Verdade. Pai, sei com as meninas lá, Jesus, tem misericórdia da vida delas, Pai, conforta, consola o coração, que elas possam se sentir 24 horas por dia, Senhor, bem acompanhadas, ó Pai, no Pai, Filho e Espírito Santo, o poder que o Senhor tem dado para elas fazerem diferença. Obrigado pelo campo, Pai, que o Senhor as enviou. Sabemos que é um estado complicado, difícil, um estado que precisa ser alcançado, e elas estão aí, Pai, bem próximo, Deus, de um centro, Deus, mundialmente conhecido com a idolatria. Que as pessoas possam ouvir a tua palavra ministrada através das tuas servas, que é nesse lugar, Pai, possa realmente nascer uma igreja multiplicadora, Pai, para multiplicar as bênçãos do Senhor nessa terra. Que a prosperidade cresça, Senhor, em conhecer o Senhor, que é o único que pode, Senhor, trazer a liberdade, porque a verdade está com o Senhor, e conhecereis a verdade vos libertará. Liberta esse povo, Pai, abençoe esse campo, Senhor, fortalece as tuas servas, Senhor. Muito obrigado pelo coração delas também em estar disponível, Deus, numa idade jovem também, a serem voluntárias de fazer a tua obra. Abençoa, como ela falou também na questão da família, protege a família, Senhor, porque a família também está cobrindo todas elas em oração, orgulhosas delas por ter escolhido fazer o que é correto diante do Senhor, quer trabalhar para ti. Abençoa cada uma delas e os nossos outros missionários espalhados em todos os lugares do mundo, em nome de Jesus, amém. Sim. Vamos orar, Isa. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de voltarmos para o plano do Senhor para as nossas vidas. Porque nós entendemos que desde a nossa concepção, Senhor, desde que fomos criados, idealizadas pelo Senhor, o Senhor já nos vocacionou, o Senhor já nos trouxe um direcionamento, um propósito. E nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor não desiste dos seus planos, a tua voz não é impedida, os seus planos não são impedidos, e o Senhor insiste em nos trazer de volta e nos permite participarmos do propósito, do plano do Senhor para as nossas vidas, do plano do Senhor para essa terra, para a salvação daqueles que estão perdidos. Senhor, nós te louvamos porque o teu Espírito alcançou o coração da Isa e das outras meninas e tantos outros missionários que estão no campo, e encontrou neles disponibilidade e ousadia para abrirem mão daqueles planos que às vezes são frutos do próprio coração, frutos da sua humanidade, e aceitaram a viver os planos do Senhor para suas vidas. E nessa hora, ó Deus, entregamos a vida dessas meninas nas tuas mãos, jovens mulheres com sonhos, planos, mas que entendem que a voz do Senhor é a prioridade, os planos do Senhor é a
prioridade e que no tempo do Senhor, tudo que o Senhor planejou para cada uma delas, porque a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável, há de se cumprir. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se faz presente na vida delas, elas não estão sozinhas, não estão abandonadas, elas estão aqui orientadas e guiadas não apenas pelo Teu Espírito, não somente pelo Teu Espírito, mas também instruídas por um colegiado de pessoas que estão dando todo o suporte através da nossa junta. Que o Senhor esteja abençoando ricamente cada uma delas. É o que eu peço, orando humildemente, através do nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, um grande abraço para Isa, para as missionárias ali do Ceará. Agora 11h34 em Vitória, horário de Brasília. Estamos com problemas técnicos aqui. Quando pisa no chão, o tablado afunda e o negócio desconecta aqui, a gente. O negócio aqui tá diferente porque muita gente, né? Muita gente. Tá, não tem nada só não. gente levinho. Só gente leve. Eu sou mais leve. Se pisar muito bem. Olha aí, você tá no Bom Dia 316 com o Elber Costa. Hoje um programa diferentão. Elber, com você. Beleza. Isa, obrigado, querida. Deus abençoe, tá bom? Fala pra Laís que na semana que vem, então, a gente vai estar conversando com ela. E na semana que vem, fala pra ela que vai ser mais calmo, viu? Hoje foi essa correria, mas na semana que vem vai ser mais calmo. Isa, obrigado, querida. Quero, em breve, a gente poder estar conversando mais uma vez contigo, sabendo das novidades da sua vida, né? Da vida de missões aí e tal, né? E os teus projetos, aquilo que você tem apresentado diante de Deus aí, né? Que o Senhor possa estar realizando na tua vida, tá bom, querida? Tuas considerações finais e até a próxima aí, vai, fala aí. Amém, muito obrigada pela oportunidade de estar participando da Rádio de vocês. Uma alegria, uma honra. E minhas considerações finais é que se você tem um chamado, se sente vocacionado ou só tem o desejo de participe do programa Radical, as inscrições estão abertas. Você pode passar o período inicial de 1 ano e ver o agir de Deus, como Deus se faz presente no campo missionário e ver como você pode ser usada por Ele. E caso você deseje, se sinta que é isso mesmo, você pode dar continuidade e ficar mais uns 3 anos para poder se tornar um missionário, na formação missionária. Mas participe, se você se sente vocacionado, não deixe de ir para o campo viver essa experiência. E a gente também tem que se lembrar que a gente não vive, faz missões somente no campo. Então não deixe, lembre-se que o nosso grande papel é falar, é testemunhar do nosso Senhor Jesus. Se a gente não testemunhar, as pessoas à nossa volta, elas não vão conhecer a verdade do Evangelho. Então deixe Deus te usar onde você está. Se lembre que ao seu lado há pessoas que ainda não conheceram Jesus e não foram salvos. E a gente precisa pregar a palavra do Evangelho com urgência, porque a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, quando é o tempo, até onde aquela pessoa à nossa volta, quanto tempo ela vai viver ou quando o nosso Senhor Jesus vai voltar. Então a gente precisa cumprir a comissão de falar do Evangelho, pregar a palavra. Então deixe Deus te usar, peça a Deus, ore por nós, mas também ore para que Deus te dê pessoas para você ter uma testemunha viva na vida, onde você está. Então não pense que missionário é só quem está no campo, mas você também é um missionário. Porque missionário é aquele que fala da missão e vive a missão de pregar a palavra de Deus. Então é isso, Deus abençoe, muito obrigada. Isa, obrigado, querida, Deus abençoe a sua vida. Tá uma implicância comigo aqui, Isa, porque eu tô de óculos, eu tenho um problema terrível de astigmatismo, a claridade eu tô aqui no tempo praticamente, nós estamos dentro do aquário aqui, ó. Aí o povo não é problema com a claridade não, é a idade mesmo, ele não tá enxergando a tela, Isa, essa é a verdade. Vê se eu mereço, Isa. Tá vendo? Aí ele põe como óculos. Como ela mesmo com diz. Grau. Todo mundo tá vendo que o óculos dele é com grau. Só pra dizer que tá. Mas é a claridade. Mas tá bom, vou deixar o óculos aqui, tá bom, Isa? Meu Deus do céu. Isa, obrigado, querida. Beijo no coração. Dá um beijo nas meninas aí e até a próxima, viu? Bom demais ter você aqui. Valeu, até mais. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária aqui na Rede 316.